Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da ASP, LGPD e CDC. Proteção de dados e o consumidor é o evento desta noite. Não poderíamos começar diferente sem antes de parabenizar e elogiar a iniciativa da ASP por seu constante aprimoramento e por buscar a excelência à frente dos webinars e da capacitação dos seus associados. Na noite de hoje, eu trago a responsabilidade de mediar um evento com dois ilustres profissionais do direito. Eu sou Alexandre Bonilha, seu colega, e diretamente já passo a apresentação dos nossos dois palestrantes. Primeiro vamos falar do Dr. Luciano Bennett Tim. Dr. Luciano Tim é relator do Núcleo de Proteção de Dados do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, na Senacom. É pós-doutor do Departamento de Direito, Economia e Negócios pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Doutor em Direito dos Negócios e da Integração Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com LLM em Direito Econômico Internacional pela University of Warwick, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da graduação da FGV em São Paulo nas matérias de Direito e Economia, Direito e Desenvolvimento e Direito e Regulação Econômica do IDP de Brasília e do SEDES São Paulo. Doutora Marília Eustina Aiello, por sua vez, também advogada, com LLM em Direito Civil, especialista em compliance, regulamentação geral de proteção de dados e a sua própria implementação, cofundadora do Instituto Avançado de Proteção de Dados, IAPD, e também professora do segmento. Então, novamente, muito boa noite a todos. Com o agradecimento pela iniciativa da ASP, nós vamos abrir essa discussão. Bem, antes de passar às perguntas, é bom lembrar que o Código de Defesa do Consumidor acaba de fazer 30 anos, agora em setembro de 2020. Por outro lado, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no último semestre, no último trimestre, melhor dizendo, do ano de 2020. Se, por um lado, uma legislação consumerista buscou fincar as margens da privacidade e dos direitos individuais de cada um dos consumidores, por outro lado, a LGPD se interessa em ser, e de fato esta lei de 65 artigos e 10 capítulos, que, como o próprio nome fala, é uma lei introdutória à privacidade e dos dados pessoais dos brasileiros. Então, sem delongas, vamos às perguntas, passando diretamente às apresentações. Então, a primeira pergunta dessa noite é endereçada à doutora Marília. Doutora Marília, por favor, nos conte um pouco sobre a LGPD. Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, gostaria de agradecer à ASP, a Associação dos Advogados de São Paulo, pelo convite. Quero agradecer especialmente aqui ao Emerson, ao Thiago e à Ângela, que estão nos auxiliando na organização e condução desse evento, que são os funcionários da ASP. Quero cumprimentar e agradecer também ao Dr. Alexandre Bonilha e especialmente ao Dr. Luciano Tim, que com certeza é uma honra tê-lo esta noite ao meu lado, e poder falar de tema que me é tão caro. Bom, eu vou fazer uma rápida introdução sobre a LGPD, vou inclusive aqui compartilhar a minha tela, então vou falar um pouco, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, fazendo um brevíssimo histórico, esse tema não é tão recente, nós temos, por exemplo, na Alemanha, legislação de proteção de dados desde a década de 70, lá no estado de Hessen. Passamos aí pela Convenção número 108, que foi assinada no dia 28 de janeiro de 1981, e a Convenção é um instrumento, foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo, inclusive aqui faço a ressalva que o dia 28 de janeiro é comemorado o Dia Mundial da Proteção de Dados, em razão da assinatura da Convenção número 108. Passo também aqui pela Diretiva 95 de 46 da Comunidade Europeia, de 24 de outubro de 1995, que é relativa à proteção de dados das pessoas singulares, e aqui nós chamamos de pessoas físicas, no que diz respeito ao tratamento de dados e à livre circulação
desses dados. Passando rapidamente, né, a gente tem, então, depois o GDPR, que é o General Data Protection Regulation da União Europeia, que substituiu a diretiva. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, 2016/679, ele foi aprovado em 2016, ele teve aí um período de 2 anos para a entrada em vigor, para que as empresas, as pessoas e os países se adequassem, né, às suas exigências, entrando efetivamente em vigor no dia 25 de maio de 2018. O GDPR ele é composto por 173 considerandos e 99 artigos, de forma assim, muito simples. Esses considerandos são como se fossem explicações, né, do legislador sobre o que versa a lei. E o GDPR ele estabelece as regras relativas à proteção de dados das pessoas singulares, mais uma vez aqui para a gente, pessoas físicas, no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e também à circulação desses dados, mas mais do que isso, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele é uma referência mundial, né, ele trouxe avanços significativos em relação ao tema proteção de dados. Continuando aqui, né, e só trazendo alguns exemplos, tendo em vista que lá na União Europeia a lei já está vigente aí há 3 anos, nós temos exemplos de atuação das autoridades de proteção de dados lá da União Europeia, como, por exemplo, a CNIL, que é a autoridade francesa, que recentemente multou o Google com uma multa expressiva, né, de 50 milhões de euros, sob a justificativa da falta de transparência e a falta de coleta do consentimento para ofertar propagandas direcionadas. Trago também um exemplo da autoridade portuguesa, CNPD, que aplicou um valor, né, mais modesto, de 2.000 euros, também sob a justificativa de um cumprimento insuficiente das obrigações de informação, ou seja, ela tinha um sistema de câmera fechada e não trazia de forma clara essas informações. Continuando aqui, a gente tem um exemplo também da autoridade Garante, que é a autoridade italiana, que multou em 4,5 milhões a empresa Fastweb, exatamente por telemarketing agressivo, né? O controlador, ele processava ilegalmente os dados de milhões de pessoas. De outro lado, também trago uma decisão da ICO, que é a autoridade do Reino Unido, que multou uma rede de hotéis em 20,5 milhões, praticamente, porque havia uma fragilidade nas medidas técnicas e organizacionais, elas eram insuficientes para garantir a segurança das informações. E aí, né, a gente fala que o GDPR, ele teve um efeito dominó, ou seja, países, estados e pessoas que quisessem manter relações comerciais com a União Europeia deveriam de ter uma legislação de mesmo nível ou nível superior em relação à proteção de dados dos titulares. E aqui eu trago só alguns exemplos, né? Mas esse é um cenário mundial, então nós temos países que têm legislação de proteção de dados, como, por exemplo, a Argentina, desde 2002, a Califórnia, com o California Consumer Privacy Act, Peru, Uruguai. E aqui, voltando os olhos, né, para o Brasil, para o nosso país, nós temos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, que ela é de agosto de 2018, e aí após longa celeuma, né, eu nem vou entrar nesse mérito, mas 18 meses para entrada em vigor, 24, e vem MP, e retroage, não retroage, enfim, a nossa lei, como o doutor Alexandre Bonilha já disse, né, ela entrou em vigor no dia 18 de setembro do ano passado, ela é inspirada no GDPR, mas ela é uma versão, a gente brinca que é uma versão mais enxuta, né, ela é composta só por 65 artigos, ela traz os direitos dos titulares que já estão vigentes e que a gente já observa também algumas ações ajuizadas nesse sentido. Faço a ressalva em relação às sanções administrativas que são previstas na lei. Elas entrarão em vigor a princípio no dia 1º de agosto desse ano, e eu falo a princípio porque aqui, inclusive, eu trago a informação, nós temos 2 projetos de lei que estão tramitando, ambos estão aguardando despacho do presidente da Câmara dos Deputados. O projeto de lei 500 de 2001, ele busca prorrogar essa entrada em vigor das sanções para janeiro de 2022, e o projeto de lei 571 de 2021, ele determina a aplicação imediata dessas sanções. Então, por hora, nós podemos dizer que as sanções entrarão em vigor em agosto.
E aqui, continuando, né, a lei é assim como o Código de Defesa do Consumidor, a nossa lei é uma lei principiológica e ela traz do seu bojo 10 princípios. E aqui eu dou atenção e destaque a alguns especificamente, todos, por óbvio, são importantes e devem ser observados no tratamento de dados, mas o princípio da finalidade, né, em que toda a coleta, ela deve ter um motivo, ela deve ter uma finalidade, mas principalmente os propósitos devem ser legítimos, específicos, explícitos e informados aos titulares de dados. O princípio da necessidade, né? A coleta, ela deve se resumir aos dados que efetivamente são necessários para você atingir aquela finalidade. Aqui a gente fala, inclusive, em minimização de dados, né? Ou seja, eu sempre falo, né? Se eu vou a um consultório médico e preciso eventualmente fazer o meu cadastro, é a primeira vez que eu estou indo ao consultório, e não justifica, por exemplo, a pessoa perguntar qual time que eu torço, né? Então, a gente fala aqui em minimização de dados, eu efetivamente coletar só o que é necessário. Aqui também trago destaque a qualidade dos dados, ou seja, os bancos de dados, eles sempre devem estar atualizados, corretos e coerentes. Passo pelo princípio da adequação, né, que é a compatibilidade com a finalidade que é informada, e o livre acesso, que também é um direito do titular, deve ser garantido ao titular a consulta aos seus dados, mas isso de forma simples e gratuita. Aqui, continuando em relação aos princípios, né, um outro que eu trago destaque é a transparência, ou seja, deve ser garantido ao titular que ele saiba absolutamente tudo o que é feito com os seus dados, né? As informações, principalmente, elas precisam ser claras, precisas e facilmente acessíveis, né? A gente vê, inclusive, as políticas, né? Política de privacidade ou aviso de privacidade sempre destacadas, com vocabulário fácil, acessível, para que o titular de dados tenha ciência do que é feito com o dado e que ele possa concordar ou não. O princípio da segurança, não discriminação, prevenção e responsabilização. A lei também traz, né, alguns conceitos lá no seu artigo 5º. E quem que a lei considera como titular dos dados, né? Titular dos dados somos todos nós, pessoas físicas, a que se referem os dados pessoais, que são objeto do tratamento. E a lei também traz o conceito, né, o que ela entende como dado pessoal. Então, dado pessoal, para a lei, é toda informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Então, quando eu falo em identificável, eu falo nome, RG, CPF. Quando eu falo em identificável, eu falo em informações que, se forem somadas a outras informações, eu consigo identificar aquela pessoa. Além disso, a lei também traz o conceito de dado pessoal sensível, e tendo em vista que esses dados eles podem gerar algum tipo de discriminação, né, eles têm um potencial dano maior, né, de gerar um dano maior, a lei traz, inclusive, restrição, né, ela reduz a possibilidade do tratamento desses dados. E o que ela considera como dado pessoal sensível? Os dados relacionados a biometria, dado genético, todos os dados relacionados à saúde, à vida sexual, os dados relacionados à raça, etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato de caráter religioso, filosófico ou político. Além disso, né, o que a lei entende que é o tratamento de dados? Para a lei, né, e aqui é um rol exemplificativo, ou seja, outras situações podem ser consideradas como tratamento de dados, mas o tratamento é toda operação que é realizada com dado pessoal. A gente fala, né, que é sempre, a gente liga a um verbo, então, coletar, produzir, né, classificar, transmitir. O simples fato de você acessar a esses dados, para a lei, é considerado como um tratamento de dados. A lei também traz, né, o conceito, é que a gente ainda está lá no artigo 5º, mas eu vou ser breve, o conceito de agente de tratamento. E para a lei, agente de tratamento é controlador e operador. O controlador é toda pessoa física ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dado, enquanto que o operador também pode ser uma pessoa física ou jurídica, é aquele que realiza o tratamento em nome do controlador. Continuando aqui, mas já caminhando para o fim da minha fala, doutor Alexandre, a lei também traz lá no seu artigo 2º os seus fundamentos, ou seja, quais são os seus alicerces, né? E a lei traz, são 5 os incisos, né? E eu dou destaque aqui
à autodeterminação informativa, dou destaque ao desenvolvimento econômico e tecnológico e à inovação, e também eu dou destaque aqui, em especial aqui, óbvio, pelo tema, né, a defesa do consumidor. E quando a gente fala aqui, eu vou fazer só um parêntese, né, para que eu possa explicar esse conceito, até porque recentemente houve um questionamento em relação a esse conceito de autodeterminação informativa. Esse conceito da autodeterminação informativa é bastante antigo, né? Ele vem lá como eu disse mais cedo, né? A Alemanha é um país extremamente avançado em relação a esse assunto, então a autodeterminação informativa a gente já consegue observar, não de forma expressa, mas nas deliberações legislativas, lá da década de 70, na legislação, né, que versa sobre proteção de dados. Mas, especificamente, em 1983, o Tribunal Constitucional Alemão ele reconheceu o direito da autodeterminação informativa, né? Qual que era esse contexto, né? Após inúmeras reclamações, que é um instrumento processual, né, foram distribuídas mais de 1.000 reclamações perante os tribunais, e isso chegou até o Tribunal Constitucional Alemão, que em 1983 ele decidiu reconhecendo esse direito da autodeterminação informativa. E essas reclamações elas foram distribuídas porque elas questionavam a lei do censo. Então, os titulares de dados, eles questionavam o porquê. Por que tantas informações são coletadas? Qual a finalidade dessa coleta? Para que isso vai servir? Né? Então, foi reconhecido a autodeterminação informativa aos titulares de dados. Então, esse é o conceito, é você dar ao titular de dados o poder para que ele decida o que ele quer que seja feito ou não com os seus dados, né? A gente brinca que é literalmente colocar o titular de dados no centro do palco, né? Colocá-lo como um verdadeiro protagonista, ele decidindo. E aí, voltando, né, já para finalizar, em relação a esses fundamentos que são trazidos na lei, né, a autodeterminação informativa e o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, né, ao mesmo tempo em que se busca garantir essa proteção da personalidade, essa proteção dos direitos dos titulares de dados, não se pode também descuidar desse fluxo informacional, desse ativo indispensável nesse contexto da sociedade da informação. Então, busca um equilíbrio razoável, né, por óbvio, dentro do possível, mas entre a proteção e a circulação dos dados. E quando a gente fala, né, nessa sociedade informacional, nessa sociedade da informação, a gente tem que olhar para os negócios que cada vez mais eles passam pela utilização de dados, né? Cada vez mais eles se valem desses dados, né? Inclusive, é muito comum se ouvir que os dados são o novo petróleo, né? Em que pese o petróleo é findável, enquanto que os dados não são, né? Mas os dados, eles podem ser utilizados, inclusive, para manipular, para determinar as pessoas, tanto em uma relação de consumo, como nas suas atividades rotineiras, na sua vida em geral, né? E a gente tem aí, acredito que é de conhecimento de todos, 2 documentários, né, que retratam isso, né? Que é o Dilema das Redes e Privacidade Hackeada. Mas ainda voltando aqui para eu poder finalizar a questão desse último fundamento, né, da livre iniciativa, e aí pensando nas necessidades desses negócios, né, dessas pessoas poderem, através dos dados, desenvolverem os seus negócios, pensando também na livre concorrência, que cada vez mais o uso dos dados é determinante em relação, até inclusive, em abusos pela posição dominante, mas principalmente olhando aí para defesa do consumidor, né? Porque muitas vezes os titulares de dados, eles estão numa relação de consumo, eles são consumidores, né? E muito se confunde aí, né? Acaba transitando entre proteção do consumidor e proteção dos dados pessoais, né? Muitas vezes confunde-se, que eu falei um pouco mais cedo sobre o conceito de controlador, e muitas vezes é natural essa confusão do conceito, né? De fornecedor comparado aí ao controlador e do consumidor
comparado aos titulares de dados, né? Então, a gente consegue ver, é muito nítido que a LGPD, efetivamente, ela dialoga com outras áreas do direito, especialmente o direito do consumidor, e que há essa transversalidade entre o direito do consumidor e a proteção de dados. Obrigada. Muito bem, doutora Marília, obrigado pela excelente apresentação. Lembrando que ações de cunho consumerista, o que tem em sua fundamentação o CDC, tem sido, inclusive, base do LGPD para as aplicações de sentença. Estamos vendo, nas últimas semanas para cá, ações iniciadas com fundamento ao CDC sendo sentenciadas já pela LGPD. Então, sem delongas, agora vamos passar a pergunta ao Dr. Luciano Tim, que muito nos brinda com sua companhia. Dr. Luciano, como a economia digital afeta as relações jurídicas? Boa noite, Bonilha, boa noite, Marília, boa noite a todas as pessoas, os colegas que nos assistem, as colegas, né? Prazer estar aqui com vocês na ASP, essa prestigiosa casa, e não podia ter melhor oportunidade para tratar desse tema. Bom, passando imediatamente aqui, acho que eu tenho uma imagem que pode exemplificar. Dizem que uma imagem vale tudo, né? Não sei se vale tudo, mas essa aqui ela é bem interessante. Com ela nós vamos responder a pergunta. É uma capa da Economist, né? Que foi mencionada até pela Marília, mas eu acho que fica uma imagem dessa capa que o novo petróleo, né? Indicando onde está o dinheiro, vamos dizer assim, no século XXI. Está ali Amazon, Uber, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, só empresas digitais. Isso dá conta de uma economia dita digital, uma economia 4.0, que seria a quarta revolução industrial, que passou pela máquina a vapor, pela energia elétrica, até chegar, enfim, na economia digital. E aí também é interessante a gente ver os dados para a gente visualizar o que aconteceu. Em 2006, dentre as marcas mais valiosas do mundo, estavam Microsoft, já tinha começado o crescimento na década de 90, General Electric, Coca-Cola e Marlboro. Típicas indústrias do século XX, da terceira revolução industrial, baby boomers praticamente, né? E aí, em 2017, 10 anos depois, as empresas mais valiosas, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Então, vejam o que em dados está na capa nessa fotografia, né? Aqui que estão as relações econômicas mais valiosas. Todas essas empresas se relacionam com o consumidor. Deixa eu ver se tem mais algum. Também é característica da economia digital as empresas durarem menos, porque a tecnologia vai rompendo, né, e vai promovendo verdadeiras quebras, né, de indústrias antigas e sua substituição por novas. É o que Schumpeter chamava de destruição criadora do capitalismo. Um grande economista que falava que a economia digital ela vai rompendo. Isso que Schumpeter não imaginava uma pandemia, porque aí a digitalização ela aconteceu muito abruptamente, sem que a gente saiba exatamente. Muito começa a especulação, né? Não, ano que vem vai ser assim, ninguém sabe, mas o fato é que mudou. Basta pensar no mercado de restaurantes, por exemplo, eles não puderam abrir e gerou uma brutal concentração no iFood. Então, isso rompeu. E não sabemos o que vai acontecer depois. E até ponto de Christensen falar que é tão rápido que já é disrupção, não é nem destruição criadora, né?
Basta a gente pensar o que o Uber fez com o táxi, o que o Airbnb fez com os hotéis, o que Netflix fez com TV a cabo, o que o Instagram fez com o fotógrafo, o que o Alibaba e outros fizeram com a loja da esquina. Então, realmente uma ruptura muito grande, né? Um mundo caracterizado por muita volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, isso antes da pandemia. Imagina agora que a economia digital ela transformou radicalmente as relações jurídicas, pelo menos as relações jurídicas de direito privado, porque os contratos estão nesse ambiente, a propriedade passa a perder importância, o direito de propriedade já não é mais tão importante, os mais jovens pensam muito mais em contratos do que em propriedade, eles já não pensam mais em ter um carro, eles querem alugar um carro, entendeu? Eles querem um sistema de uso de carro flexível, enfim. A notícia de que as vendas de carros são muito mais para locadoras hoje do que para consumidores finais. Então, a gente está substituindo tudo por contrato. E já se fala assim, pessoas não vão adquirir imóveis, elas vão locar, né? Então, um inglês, na década de 70, Grant Gilmore, escreveu um livro sobre o fim dos contratos, pois agora é o momento do fim da propriedade e a renovação dos contratos. A propriedade se interessar é de ações, é de bens imóveis, materiais, bens incorpóreos. Então, muda muito, né? A economia que vai transformando as relações sociais e a relação jurídica vai a reboque. São três... eu falo que essa economia digital ela promove a necessidade de um tripé regulatório. Você precisa de regulação econômica sobre a ótica do consumidor, você precisa de regulação econômica sobre a ótica da concorrência e você precisa de regulação econômica sobre a ótica de dados. Para mim, são três campos do direito econômico. Eu sei que tem divergências de opinião, mas para mim, direito consumidor é direito econômico, tanto que está lá na Constituição, na ordem econômica, como um dos princípios. As pessoas dizem, não, mas concorrência não é um direito fundamental. Claro que é. Livre iniciativa é um direito fundamental. Está nos pilares da parte inicial da Constituição, está no artigo 5º, como consequência da liberdade, está no artigo 170 também, e o Supremo disse, no caso Uber, estamos aqui em plataformas disruptivas, dizer, o caso Uber no Supremo, em que o Supremo reconheceu um direito fundamental à livre iniciativa, era uma tentativa de uma prefeitura limitar o funcionamento do Uber. E o Uber defende sua livre iniciativa, o seu direito de entrar no mercado. Então, o Supremo reconhece que o Brasil, além de ser um regime político democrático, é um sistema econômico de mercado. Que são as duas coisas que um país precisa fazer para dar certo, né? Ele precisa de uma democracia e de livre mercado. E quem diz isso é um economista famoso hoje, Daron Acemoglu, que escreve uma obra Por que Nações Fracassam? E elas fracassam se elas tentam romper com economia de mercado e com democracia. Então, nós precisamos de um direito econômico do consumidor para proteger o consumidor de assimetrias informacionais, ou seja, aqui nesse caso, o que estão fazendo com meus dados? Preciso de concorrência para evitar com que exista abuso de poder econômico dessas grandes plataformas e precisa de regulação de dados para saber como é que vai se dar o trânsito de dados, né? Naquela foto que eu mostrei, o que é característico de todas aquelas empresas? Obtenção de dados dos consumidores. Então, se a gente for parar para analisar, a economia se digitalizou e a própria publicidade. O que não é o Facebook, senão uma empresa de marketing, entre outras coisas. Por quê? Porque antigamente uma empresa que precisava vender um determinado produto ou serviço, qual era a alternativa que ela tinha? Ela ia colocar no jornal, revista,
ou ela é colocar na televisão. Só que é extremamente custoso, né, para você colocar na televisão, num canal que tem audiência, né, diziam que 1 minuto custava não sei quantos milhões numa determinada emissora, no horário nobre. Porque imagina a concorrência, o custo. E para colocar a marca ou um produto num jornal, ter que imprimir, essa é outra coisa que, né, na pandemia, eu quero ver o que vai sobrar de jornal, revista impressa, porque o próprio processo judicial está todo eletrônico, está todo mundo acostumado, as arbitragens estão correndo eletronicamente, eu já não sei mais nem o que é arbitragem de papel, por documento, papel. Então, você tem aí uma transformação, porque agora quem vai anunciar pode anunciar no Google, pode anunciar no Facebook, não precisa mais colocar na televisão, enfim, e é muito mais barato, porque a tecnologia reduz muito custos, seja para obtenção de informação, porque as plataformas, a internet permite uma circulação de dados muito grande, cada vez mais, então o custo está diminuindo, você consegue muito dado. É como se, pense no seguinte exemplo, eu sou do Flamengo, eu quero anunciar a camisa do Flamengo, então eu quero vender a camisa do Flamengo, então eu vou ter que anunciar num canal de televisão às 7 da noite. Naquele canal, quem vai assistir vai ter palmeirense, corintiano, gremista, colorado, dinheiro posto fora. Agora, se eu descobrir a baixo custo quem é corintiano, quem é flamenguista, eu vendo direto para esse cara. E a boa notícia para quem vai vender é que é fácil conseguir essa informação, porque as pessoas dão e também não devemos fazer um grande auê, as pessoas estão dispostas a já imaginou essa pandemia sem tecnologia? Como é que estaríamos? Porque na gripe espanhola as pessoas tinham que fazer quarentena socadas. Nós estamos aqui. Quer dizer, não é ruim isso. Famílias se encontram, amigos se reencontram, enfim, graças à tecnologia. Eu, por exemplo, dou sempre o exemplo do Spotify. Claro que ele tem meus dados, mas o algoritmo funciona muito bem. Ele me reduz um custo de busca absurdo, porque ele diz assim, quem gostou desse blues aqui, que você gostou, estou te sugerindo isso e aquilo. Eu, sinceramente, como consumidor, não tenho problema. Eu só não quero que eles vendam isso. Agora, se for para me prestar um serviço, eu sei que tem muitos sentimentos envolvidos com os dados, mas eu acho que o maior problema é não ter um retorno. Acho que tem, no caso do Facebook, no caso do Spotify, até que há um acerto, porque a música ela é matemática, então os algoritmos conseguem acertar mais. Já filme não é matemático, então, por exemplo, o Netflix erra bem mais o algoritmo, né? Mas, enfim, vivemos momentos em que muitos dizem que a tendência é justamente migrar para assinaturas, que é esse formato Netflix, que é muito mais barato, de novo, né, para a gente, se não ficar só na crítica, né, uma assinatura do Netflix é muito mais barato que uma assinatura de TV a cabo. E, portanto, é mais democrático. Então, são os trade-offs. Você não tem toda a escolha, é uma renúncia. Então, em resumo, é isso. Perfeito. Muito obrigado, doutor Luciano. Bem, se a gente pudesse reduzir toda a fala e dizer uma frase só, o direito acompanha a sociedade. E a sociedade cada vez mais mergulhada em tecnologia, lembrando da etimologia da palavra tecnologia, tecnologos, ou seja, a lógica da técnica. Né? Seria muito difícil se estivéssemos em 1910, 1916, nesse momento, sem os acessos que temos, de fato, seria muito prejudicial a todos. Bem, ainda com o Dr. Luciano, que muito nos brinda, lembrando que o Dr. Luciano Tim, ele é relator do Núcleo de Proteção de Dados no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que é o Senacom. Tá? Dr. Luciano, qual a intersecção entre defesa do consumidor e LGPD? Pois é.
isso ainda vai ser definido e vai ser objeto de acalorados debates, né? Eu tive a sorte de acompanhar a discussão da criação da NPD, porque no projeto de lei original já se imaginava uma agência, né? Depois, quando a LGPD foi aprovada, ficou capenga porque ficou sem agência. Daí depois entrou o debate sobre autoridade, na verdade, virou uma autoridade. E que bom, no fundo, que não foi criada uma agência, porque já na época o Estado estava quebrado. Depois da pandemia, a gente, com pessoas de fato realmente com muita dificuldade, você não gastar em ajudar as pessoas e gastar numa autoridade, acho que não seria o momento. Então, no fundo, ali eu acho que o Ministério da Economia e o governo foram criticados, mas eu acho que foi um movimento adequado para a gente não é europeu, o nosso IDH não é europeu, então a gente não pode querer ter níveis europeus de proteção de dados. A gente tem o que a gente pode ter, né? Nossa educação não é europeia, nosso judiciário não é europeu, enfim, nosso sistema de saúde não é europeu. Mas foi criado ali uma autoridade, enfim, ela foi instituída. O fato é que a Lei de Proteção de Dados, ela trata, então, de um ramo específico que é a regulação econômica dos dados, relacionado a um direito fundamental, de novo, né, que nós importamos um padrão jurídico europeu, né, na Europa, um dos direitos fundamentais mais relevantes é dos dados. Porque na história deles faz todo sentido, né? A gente viu o que aconteceu na Alemanha, claro, as pessoas às vezes, né? O pessoal às vezes importa a discussão alemã constitucional para o Brasil, mas o que aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra, ainda bem que houve uma etização do direito constitucional alemão, porque é inaceitável o que aconteceu na Alemanha ali nazista, né? E depois o que sucedeu ao nazismo, que foi a Alemanha Oriental e a Stasi, né, que aparece muito bem naquele filme Voz dos Outros, enfim, mas o grau de policiamento de um Estado comunista sobre os indivíduos, então a desconfiança era muito grande na privacidade, sobre os dados, enfim. Já a França, por outros motivos, né, uma tradição republicana muito grande, o CNIL, que foi mencionado, tem 50 anos. Então, é uma realidade que na Europa, mas nós importamos o debate, nós temos essa tradição, digamos assim, de alguns autores chamam de transplante legal, né? Você pega uma ordem e traz para o Brasil. O argumento era de que isso seria bom para a nossa economia, que é dinamizar o comércio em relação aos dados, etc. Então, bom, o fato é que está posta a lei e a lei ela trata de um ramo específico que não é o ramo que é disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a LGPD trata da relação de dados. O Código de Defesa do Consumidor trata de relação de consumo. Às vezes, então, eu até me preocupou um pouco quando eu vi alguns PROCONs pretendendo aplicar a LGPD, a meu juízo, a uma divisão de competências. Acho que cabe ao sistema de proteção do consumidor aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E cabe à ANPD aplicar a LGPD. E mesmo que algum PROCON se aventure, nesse sentido de aplicar algo que, a meu juízo, não é da competência dele, a interpretação final é da LGPD, desculpa, da NPD, sobre a LGPD. Então, se um PROCON der uma interpretação à LGPD diferente da NPD, a NPD prevalece. E isso eu comento porque eu ainda vejo alguns PROCONs, não estou generalizando, alguns, muito punitivistas, muito baseado no que se chama em regulação, comando e controle, né, aplicando multa. E a regulação hoje, a gente já sabe que multar não resolve, ainda mais em empresas desse tamanho. Então, tem várias formas de regular. A NPD tende a ser mais contemporânea nessa visão, e o próprio presidente da NPD já disse que a função dele não é sair multando todo mundo, com base na LGPD. Até porque tem que ter uma adequação ali. Então, mas o que pode acontecer?
Assim como defesa da concorrência, quem aplica é o CAD. O que pode acontecer é que o mesmo fato gere consequências diferentes. Mesmo fato. Eu dou o exemplo de um vazamento de dados. Ele pode ter uma repercussão para LGPD/NPD e outra repercussão para o CDC, conforme a interpretação das autoridades. Pense em um acidente de carro, né? O acidente de carro pode ter uma repercussão penal, se alguém tiver uma lesão, pode ter uma repercussão civil, se tiver danos, e pode ter uma repercussão administrativa, como perder a carteira. Então, não é novidade no direito que o mesmo fato possa ter repercussões diferentes, mas são campos jurídicos diferentes de direito material e são competências de reguladores diferentes. Bonito. Perfeito. Até porque chamam-se muito daquele regulatory overreach, né? Que é quando o regulador, por vezes, passa de sua competência. Sim. Muito bem. Ainda com o doutor Luciano, então vamos lá. O que significa na prática o acordo que foi recentemente assinado pelo Senacom e a NPD? Bom, na prática significa um grande avanço institucional. Houve épocas em que defesa do consumidor e regulação andavam de costas um para o outro. Isso é péssimo para os consumidores, para os contribuintes, porque você cria dissonância. Então, não adianta a ANAC dizer uma coisa e o PROCON dizer outra, porque aí vai para o judiciário, não resolve a vida dos consumidores. Então, essas coisas, hoje, a orientação da UNCTAD e da ONU é articulação. Por isso, a necessidade de criação de um conselho, que foi criado, Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, onde há, entre outras coisas, esse grupo para estudar o tema dos dados. Tem outros grupos que estão estudando métodos consensuais ou alternativos de solução de disputas de consumo, tem um outro grupo já evoluiu nesse diálogo. Pode significar o uso da plataforma do consumidor.gov.br para reclamações entre titular de dados e operadores ou controladores, enfim, quem trata os dados, para que a NPD não tenha que criar uma nova plataforma, porque senão é mais um custo, mais algo para as pessoas terem que aprender, etc. Pode significar uma definição de competências do que é a atribuição de cada um, né? Eu diria isso, é um grande avanço institucional de diálogo e de interlocução na regulação econômica. Perfeito. Bem, voltando, doutora Marília. Doutora Marília, o que esperar daqui em diante? Bom, eu vou aproveitar, vou compartilhar aqui minha tela. Bom, o que esperar, né? Assim como o CDC, passados 30 anos, né, a gente consegue ver claramente que gerou uma mudança de comportamento no mercado de consumo, mas especialmente, né, o consumidor ele passou a conhecer e a exercer, a entender quais são os seus direitos. Espera-se também que o mesmo ocorra em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui eu trago algumas como a sociedade, né, está se manifestando sobre o tema. Recentemente nós tivemos a nota técnica da OAB, em que foi afirmado que a advocacia, né, a atividade da advocacia, ela está sim submetida aos ditames da legislação em vigor, né, e que cabe à NPD, né, falar sobre eventual atividade que esteja ou não, né, privilegiada, né, ou privilegiada no sentido de que se vai ser aplicável ou não a Lei Geral de Proteção de Dados, e inclusive a OAB se colocou à disposição da NPD para auxiliar no fomento à cultura da proteção de dados. A gente tem também, né, a Confederação Nacional de Saúde, que recentemente também lançou em março um código de boas práticas em relação à proteção de dados para prestadores na área da saúde, lembrando que em relação a dados de saúde, a gente fala, né, que dados de saúde são dados pessoais sensíveis, então nesse documento ele traz orientações de condutas a serem praticadas por hospitais e laboratórios.
A gente tem também, né, o Dr. Luciano falou do consumidor.gov, que é uma plataforma que fica sob gestão da Senacom, mas a gente também observou, no mês passado, o Reclame Aqui recebeu 574 reclamações com a expressão LGPD, né? E aqui fizeram uma análise por amostragem e 23% das reclamações eram no sentido de que os titulares não tiveram nenhuma resposta das empresas sobre as suas solicitações que versavam sobre os direitos dos titulares, né? 20% dessas reclamações aí tiveram uma nota de 5,5, né? De 0 a 10. E os temas mais recorrentes tratam de ligações indesejadas, coleta excessiva ou irregular de dados e cobrança indevida e exclusão de dados, né? E aqui o que foi apontado nessa pesquisa é que os maiores setores foram telecomunicação, varejo e bancário. A gente observa também, né, que recentemente um banco lançou aí uma campanha sobre proteção de dados. Eu acredito que boa parte de vocês tenha visto, mas isso está disponível de fácil acesso no YouTube. Então, chega uma pessoa e fala assim, fulano de tal, RG tal, nanana, e a pessoa assusta, mas isso virou algo comum, né? Aqui eu trago uma pesquisa realizada pela Cisco, que é uma empresa de tecnologia, que para cada dólar, essa pesquisa, salvo engano, é 2020, para cada dólar investido em privacidade, as empresas têm um retorno de 2,70 dólares, e salvo engano, essa pesquisa ela foi replicada no Brasil, para cada real investido tem um retorno de 3,33, ou seja, né, as empresas estarem em conformidade, respeitarem os direitos dos titulares, traz confiança e credibilidade. E aqui eu trago, né, algumas falas dos diretores da ANPD, a doutora Miriam Wimmer, né, falando que o desafio agora é incentivar o compliance e aumentar a conscientização. O doutor Valdemar Ortunho, que é o diretor-presidente da ANPD, o foco inicial será criar a cultura de dados, né? E eu trago até uma foto de um evento que eu tive a honra de ser a mediadora do IAPD, como o Bonilha disse, eu sou associada fundadora do IAPD, e eu fui mediadora desse evento, e o Dr. Valdemar Ortunho, ele enfatizou a questão da cultura da proteção de dados, que inclusive foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Luciano, né? O primeiro passo da NPD, eles reiteradamente falam isso, que não é imposição de sanção, mas sim trazer essa cultura da proteção de dados, né? Até na semana passada, ministrando uma palestra, me perguntaram, né, o que eu achava, se um dia o Brasil chegaria ao nível de entendimento, de cultura mesmo relacionada à proteção de dados. Eu ainda brinquei, eu falei, você quer que eu fale a verdade ou o que eu gostaria? Mas brincadeiras à parte, sim, gostaria que muito em breve o Brasil chegasse nesse entendimento da importância, né, da cultura da proteção de dados, dos cuidados que são necessários e da importância mesmo dos dados. Eu acho que tudo bem, né? Eu gosto da Netflix, eu gosto de acessar a Netflix e ter lá, né? A gente fala, inclusive, que as empresas elas não entregam mais só produtos e serviços, elas entregam experiências, porque eu acesso a Netflix e sei muito bem, normalmente a Netflix acerta, né? Quais são os documentários, séries ou filmes que eu vou gostar. Mas desde que eu tenha plena consciência, de que seja transparente, né, de que eu concorde com isso. Aqui eu trago também, né, voltando à fala da ANPD, a ANPD tem demonstrado, os diretores têm demonstrado extremamente acessíveis, né, então já criaram recentemente um perfil no LinkedIn, tem perfil no Instagram, sempre a gente acompanha tudo que a ANPD vem falando sobre o assunto, né, claro que recentemente até no dia 28 de janeiro, né, como eu já disse, o Dia Mundial da Proteção de Dados, eles disponibilizaram a agenda do biênio, a agenda regulatória, então a gente sabe que existem inúmeros temas na LGPD que precisam de regulamentação, mas a NPD tem se colocado muito nesse papel de realmente fomentar a cultura da proteção de dados. E é isso, né? Muito mais do que mais do que tudo isso que eu já disse, né? É necessário o envolvimento e a participação de toda a sociedade e não apenas a imposição de sanções. Perfeito. Bom, ficou nítido àqueles que estamos assistindo que estamos diante de um marco regulatório. E um marco regulatório que deve se desdobrar das mais diversas esferas, e como bem colocado pelo Dr. Luciano Tim, se um acidente de carro gera diversas consequências em diversos ramos do direito, é evidente que a aplicação da LGPD também. Um simples vazamento ou um tratamento sem uma base legal adequada
pode gerar os mais diversos e consequentes atritos, né? Seja perante o próprio usuário, que é o titular do dado, eventualmente fiscalizações de órgãos de combate e controle à cibersegurança de ministérios públicos, federais ou estaduais, notadamente a própria autoridade, e pessoas coligadas, não é? Então, com isso, senhores, estamos com muitas perguntas para responder. No entanto, nós temos que respeitar também a agenda do Dr. Luciano Tim, que muito nos brindou com a sua presença e que tem um compromisso logo mais, razão pela qual não conseguiremos avançar com as perguntas, até para que não tornemos este webinar cansativo. Então, com esta fala, eu gostaria de passar ao Dr. Luciano apenas para as suas considerações finais, a fim de que eu possa encerrar este webinar. Dr. Luciano? Pois, Bonilha, se você quiser, eu estava olhando aqui o outro evento, acho que a gente teria aqui, se você quiser selecionar uma pergunta e a gente responder, para privilegiar a nossa audiência, eu não teria problema, ainda daria tempo. Tá bem, várias boas perguntas, mas nós vamos à pergunta do Eduardo. Há possibilidade, sem exceção, de quebra de sigilo dos dados do titular? Marília, quer responder? Eu só não entendi muito bem o que é esse sigilo dos dados, até se ele puder reformular. É claro que a gente sempre tem que observar, né, qual é a finalidade. Então, por exemplo, até eu vi que perguntaram até do processo, né, do número do processo, enfim, mas isso aí você consegue facilmente, essa decisão circulou hoje fortemente nas redes sociais, né? Mas até vou fazer um rápido comentário em que pese essa decisão, ela tenha sido a ação tenha sido distribuída antes da entrada em vigor da lei, a inicial, né, a petição inicial, ela não fala, ela não fundamenta na LGPD, mas a sentença é fundamentada na LGPD. Mas aí, até aproveitando e respondendo uma outra pergunta aí que fizeram, né, acredito que eu responda, a gente precisa analisar qual é a finalidade, né? No caso dessa condenação, que foi inclusive uma condenação, foi solicitado danos morais e houve a condenação em ré ipsa, ou seja, não precisou comprovar-se efetivamente o dano ocorrido, mas o que acontece, né? Foi o titular, né, o autor da ação, ele alega que tudo bem, né? A gente tem uma base legal que autoriza lá, que é a proteção do crédito. Então, no caso de uma pendência financeira, sim, desde que respeitado lá o 43 do CDC, enfim, essa comunicação. Então, essa comunicação que a gente fala que é um tratamento de dados, a gente tem autorização na lei, ok. Proteção ao crédito é a base legal. Mas o fato de ter sido disponibilizado o seu número de telefone já foge, lembra que eu falei lá daqueles princípios, da finalidade, da necessidade, então foge dessa situação, então não há justificativa para esse tratamento. Aqui, por óbvio, eu não estou analisando, né, a decisão em si, né, não é isso, eu só estou fazendo o link com a base legal e o tratamento específico desse dado. Então, compartilhamento com terceiros, a título até oneroso, foge dessa justificativa, foge dessa autorização, foge dessa finalidade dos dados. Então, a gente sempre tem que olhar, né, para o tratamento de dados, qual é a sua finalidade, qual é o seu propósito, quais dados são coletados, se todos os dados coletados efetivamente são necessários. Então, a gente sempre tem que olhar nesse contexto. Muito bem. Apenas complementando a fala, doutora Marília, vamos imaginar a seguinte hipótese. Antes da vigência da LGPD, havia-se esse sigilo, como colocado na pergunta. Mas olha que curioso, aqui a gente está meio que derrubando o sigilo. Por quê? Porque o titular, a partir da vigência da norma, goza de 3 direitos, que é a apresentação de seus dados pessoais, a exclusão de seus dados pessoais ou a portabilidade destes. Ou seja, é direito de o titular exigir, seja a apresentação, a exclusão ou a transferência, de modo que não há mais sigilo sobre os dados pessoais daquele que os requer. Tá bem? Então, como o próprio Dr. Luciano sugeriu, vamos apenas acompanhar se temos perguntas que enriqueçam o debate.
foi nos perguntado, né, o número do processo, como a doutora Miriam já citou, em que haveria a condenação de uma das empresas que começou, em que a narrativa da inicial é pelo CDC e a sentença é pelo LGPD. Bem, não vou e não posso falar nomes aqui, mas todos nós sabemos quem é a maior empresa de análise de crédito do país, bastando pesquisar sua razão social nos campos do estágio TJ São Paulo, que é possível se estudar diversos processos. E aqui fica a sugestão aos colegas, atentos e estudiosos ao tema, para que possam vasculhar os processos no TJ São Paulo, pesquisando pela razão social de grandes empresas de análise de crédito, o que propicia uma boa leitura e estudo sobre o tema. Tá bem? Evoluindo nas perguntas. Doutor Alexandre, se me permite, até por conta do adiantado da hora, né, eu acho que a última pergunta nós poderíamos direcionar ao doutor Luciano, que trata especificamente de PROCON, né? PROCON e demais legitimados estão ajuizando as ações civis públicas, cobrando a aplicação da LGPD, solicitando a aplicação de sanção. Tem fundamento essas ações? Perfeito. Doutor Luciano? Eu tendo a achar que seria mais eficiente se cada um cuidasse da sua caixinha, né? Às vezes, o excesso de protagonismo gera insegurança jurídica, assim, não há uma expertise da área, então, daqui a pouco vai ter o Ministério Público entrando com uma ação, o PROCON entrando com uma ação, uma ONG entrando com uma ação. Então, acho que isso já tem problemas de consumo suficiente, né, no país. Então, creio que outras instituições têm entidades civis ligadas à área de dados, né? Então, o pessoal que vem pesquisando essa área. Então, acho que já há suficientes ferramentas, acho que não vejo grandes ganhos, digamos, sistêmicos, né? Com essas, assim, não posso generalizar, mas eu creio que o Ministério Público já faça isso, né? Possa fazer, e acho que o espírito da lei de dados não é, e nem da NPD, essa coisa punitivista, como eu estava dizendo, né? Eu acho que é mais de... Até porque, de novo, é uma cultura que vai ter que ser implementada, então a gente tem que ir com calma. Acho que a NPD está fazendo um trabalho adequado, aí, melhor do que entrar na justiça nesse momento, talvez depois. Perfeito. Como o Código Penal, não é? Sempre elucidaram que o Código Penal ele tem um interesse preventivo e não punitivo, mas ele deixa claro, olha, não é para cair na tipificação do 121. Veio a tipificação do 121, tem a pena ali adstrita. Perfeito. Então, com isso, eu quero agradecer mais uma vez à ASP pelo posicionamento, iniciativa e por trazer grandes nomes, como o Dr. Luciano, como a doutora Marília, para trazer essa apresentação, nos brindaram e enriqueceram o nosso aprendizado. Por isso, Dr. Luciano, nosso muito obrigado, doutora Marília, e a todos da ASP, bem como a todos que participaram dessa apresentação. Tá bem? Muito obrigado, forte abraço a todos, uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.